A gente vai apresentar aqui o conceito dessa bancada e, por fim, o controlador EKI 347. O ICAD 600B, após o reset, nós vamos executar a calibração automática de curso para que o atuador reconheça corretamente os batentes físicos de abertura e fechamento da válvula ICM. E aí ele pede se a gente quer startar a operação. Então a gente dá um yes. Para essa configuração, o EKI 347 possui um menu chamado Peak Setup. Para garantir maior clareza durante o processo de comissionamento, essa execução ela será organizada em 4 blocos práticos. Primeiro, nós faremos o reset de fábrica dos dispositivos que estão aqui instalados. Depois, nós seguiremos para a parametrização inicial da aplicação. Em seguida, vamos realizar a calibração e os ajustes finos de medição e atuação. Por fim, executaremos os testes funcionais e a validação da leitura de todos os componentes. Nós vamos iniciar o procedimento com reset de fábrica dos 3 dispositivos principais dessa aplicação, que são o EKI 347, o AKS 4100 e o ICAD 600B. Esse passo é essencial para eliminar parâmetros remanescentes de aplicações anteriores ou testes que a gente realizou aqui na bancada que possam interferir no comportamento do sistema e para ter mais clareza na hora de fazer a parametrização a partir do zero da aplicação. Então, antes de a gente começar a fazer o procedimento de reset, dos parâmetros de cada um dos componentes e a configuração dos mesmos, a gente vai apresentar aqui o conceito dessa bancada para mostrar que se trata, então, de uma replicação de um sistema de vaso separador, que seria esse componente aqui. Então, isso aqui simularia nosso vaso separador, esse cilindro aqui na vertical. Normalmente a gente sabe que seriam cilindros horizontais que são aplicados, mas por se tratar de uma aplicação de bancada, a gente fez ele nesse formato. Por vasos comunicantes aqui, então, a gente tem a conexão da nossa árvore de boia. Então, a gente tem aqui a nossa árvore de boia montada com a AKS 4100 sobre ela, os 2 sensores LLS 4000, o de nível alto e o de nível baixo, e a gente tem também aqui uma régua de nível que mostra fisicamente, qual é o nível de fluido que a gente tem aqui. Então, a gente pode mostrar aqui mais perto para mostrar o nível que a gente tem de líquido, de fluido aqui dentro agora, nessa aplicação. Então o nível agora do fluido está mais ou menos nessa posição aqui. A gente está usando água, é transparente, então acaba que não aparece muito bem, mas é mais ou menos nessa posição. A gente tem aqui ainda também o conjunto de injeção de amônia, que simularia o conjunto de injeção através de um bloco ICF com módulo ICM e o ICAD 600B aplicado. Então, esse seria o dispositivo responsável por fazer a injeção de amônia junto ao nosso separador, que se comunica com a árvore de boia, que por sua vez mede o nível de fluido dentro do sistema, E por fim, o controlador EKI 347 junto ao quadro de controle, que faz então a união dos sinais de controle, recebe o sinal de nível do AKS 4100 analógico de 4 a 20 mA e faz o controle também analógico do atuador ICAD 600B para a alimentação do nosso separador. No ICAD 600B, após o reset, nós vamos executar a calibração automática de curso para que o atuador reconheça corretamente os batentes físicos de abertura e fechamento da válvula ICM. Essa etapa ela é crítica para garantir a correspondência entre o sinal de comando recebido do EKI 347 e a posição real do atuador e a abertura efetiva da válvula. Então agora a gente vai começar o processo de reset do ICAD. Ele está instalado na bancada e está parametrizado, então a gente vai acessar o menu serviço, a gente vai entrar com a senha de serviço, que é 12 13 14 00. A gente vai em sistema, e vai dar um reset de fábrica. Então a gente está indo em Factory Reset, dá um Yes. Aqui ele pede uma confirmação se a gente realmente quer apagar. Vamos confirmar. Então aqui ele está agora como vem de fábrica. Então essa aqui seria a tela inicial do atuador ICAD. Então a gente vai confirmar. A gente quer fazer o modo de controle ser modulação.
Então a gente confirma. Teriam outras possibilidades, como inclusive um controle on-off, mas aqui é modulação. Aqui a gente tem como selecionar manualmente ou autodetecção do módulo ICM. Então a gente tem aqui, a gente tem a informação de que está instalado no módulo ICM 20A, cone A, e aí a gente vai botar em selecionamento automático agora no display. Então vamos dar um auto detection. O que ele vai fazer agora? Ele vai fazer uma abertura e um fechamento total do curso do módulo ICM para identificar qual é o tamanho do módulo e assim configurar para ter o 0 e o 100% aberto definidos no ICAD. Então aqui ele já identificou que se trata de um módulo ICM 20, perfeito. O sinal de entrada de controle dele é 420 mA, podemos deixar dessa forma. Então aqui tem as configurações atuais, a gente vai avançar. Ele pede se a gente quer continuar com essas configurações, a gente confirma dando um Enter. Aqui ele pede se a gente quer habilitar o Modbus, a gente não está utilizando o Modbus nessa aplicação, então a gente pode dar um No. Aqui ele pede se a gente tem uma fonte UPS conectada. O ICAD ele tem esse recurso, né? Ele tem um cabo específico dedicado para isso, onde ele poderia estar conectado a uma fonte externa de energia para uma eventual falta de energia. E aí ele continuaria operando. Então a gente vai botar um No, a gente não tem isso na nossa aplicação. Em uma situação de emergência, o que acontece? A gente quer que ele feche, né? Então a gente vai deixar na opção fechado. Ele pede se a gente quer continuar com as configurações, vamos confirmar. Aqui tem a possibilidade de fazer com que ele nos lembre de uma manutenção preventiva. A gente não vai usar isso aqui nessa aplicação. E aí ele pede se a gente quer startar a operação. Então a gente dá um Yes. Como agora, nesse momento, ele está ligado já ao EKI 347 que a gente não resetou e ao próprio AKS 4100 lá instalado no EKI 347, ele acaba tentando abrir já, e no caso ele está em 49%, porque provavelmente o nível que está sendo medido demanda com que ele se mantenha aberto, né? Como a gente tem na aplicação aqui um nível de fluido estático, né, ele vai acabar ficando também dessa forma, porque ele não precisa ficar buscando manter o nível nessa aplicação. Agora nós vamos configurar o EKI 347, com a lógica completa de aplicação de controle de nível proporcional. O controlador ele vai receber um sinal analógico de 420 mA do AKS 4100 para medição contínua de nível. Ele também receberá os sinais de proteção de nível alto e nível baixo e fará o envio do sinal analógico de 420 mA para o ICAD 600B. Para essa configuração, o EKI 347 possui um menu chamado Quick Setup. Se trata de um menu rápido, com acesso às principais configurações que fazem com que o sistema rode de forma muito rápida e simples. Então agora a gente vai fazer o procedimento de reset, a gente vai segurar a tecla Enter. Como eu já tinha entrado antes no menu aqui, ele não me pediu senha, mas ele vai pedir a senha e a senha é 300. Aí eu preciso entrar no menu Referência e eu preciso colocar o Mind Switch, que seria a posição que habilita ou não o funcionamento dele, em Off, para conseguir fazer alterações de parâmetros. Então aqui nesse momento eu vou estar desabilitando ele. Se a gente voltar para a tela inicial, a gente vai ver que ele está na posição Stop e o ICAD vai estar fechado. Então vou voltar, segurando o Enter. Vou até o menu de serviço. Aqui em aplicar defaults, né, que são as configurações padrão, eu vou dar um Factory. Então eu estou voltando ele para as configurações de fábrica. Nesse momento aqui, automaticamente ele entra no menu no Wizard Setup, né? Então eu vou sair aqui só para mostrar onde a gente acessa esse menu, né? E vou mostrar a tela inicial sem ele estar configurado. Então a configuração inicial dele, ele vai estar parado, ele vai estar mostrando o nível porque ele já está pré-configurado para a entrada analógica, com os níveis de nível baixo e nível alto pré-definidos, mas a gente precisa fazer igual a configuração. Então a gente vai segurar o Enter e a gente vai até o menu Setup Wizard. Então a gente acessa esse menu e aqui ele vai dar um passo a passo. Então a gente pode fazer a alteração da linguagem, eu vou manter no inglês.
Aqui ele pede se a gente quer aplicar as configurações default, a gente já fez isso. Configuração do sistema, qual é a nossa aplicação? A gente tem um ICAD mais um NC. O que é esse NC? Qualquer situação de alarme ou problema que acontecer vai forçar o fechamento do ICAD, tá? Então a gente pode manter a aplicação com essa configuração. Aqui, se ele estivesse operando em rede, no caso com outros controladores ligados, ele vai operar sozinho, então ele fica como master, senão a gente teria que configurar endereçamento, se não é esse o caso aqui. O princípio de regulação, a gente quer fazer o controle de nível baixo, então a gente deixa em nível baixo aqui. O set point inicial, a gente pode deixar em 50, não tem problema. Vou confirmar aqui. O limite inferior de alarme, então vamos deixar em 15, não tem problema, mas isso precisa ser ajustado conforme o separador onde está aplicado o sistema. E o limite superior em 85%. Aqui eu vou fazer uma alteração apenas para demonstração. Vamos supor que a gente fosse trabalhar com nível alto aí no máximo até 70%. Então ele assume que a partir disso ele vai acabar tocando um alarme. E nesse caso aqui, se ele der alarme de nível alto, ele vai fechar o ICAD e também vai fechar a bobina solenoide do bloco ICF da injeção. Vamos para o próximo parâmetro. Aqui são os parâmetros da banda P. Como é um controle proporcional integral, a gente pode fazer alterações aqui. Isso vai depender muito do tamanho do separador, do regime de entrada e saída de fluido desse separador. Então é um parâmetro que inicialmente a gente pode deixar assim e fazer alterações se necessário conforme a aplicação. Aqui ele pede quem manda sinal de nível, né? Então a gente já tem pré-definido que seria um AKS 4100. Vamos manter dessa forma. Aqui tem a opção de configurar o feedback de sinal das válvulas, a gente não está usando, mas a gente poderia, por exemplo, configurar. E a gente, na verdade, a gente vai configurar para corrente, porque o feedback de posição da válvula, ele é dado através do próprio ICAD. Então o ICAD, além de receber sinal de 4 a 20 mili, ele retorna com sinal de mesma proporção para o EKE para ele saber em que posição o ICAD está de fato, tá? Então aqui a gente configura para corrente o sinal de feedback. Aqui a gente tem que definir qual é o valor em miliamperes que vai definir a posição de totalmente fechado. Então em 4 miliamperes, que seria o nível 0, seria a posição fechada, digamos assim. E o totalmente aberto do ICAD com 20 miliamperes. Aqui tem a configuração do alarme comum, são configurações que a gente não precisa alterar para essa aplicação, a gente pode deixar como está aqui. E aí a gente finalizou a configuração básica para o funcionamento da aplicação de controle proporcional. Vou confirmar a aplicação dessas configurações. A gente vai voltar agora e a gente pode já ir em referência e habilitar o funcionamento dele. Então, a partir desse momento, ele já começa a atuação do ICAD. Como ele está vendo um nível aqui, o set point está mais baixo, ele teve uma abertura bem pequena. Se eu mudar o set point, a gente vai fazer isso só para demonstração. Vamos supor que a gente aumente aqui o nível para alguma coisa na casa dos 70%, 67,5%. O ICAD automaticamente vai abrir para responder e alimentar o meu separador. Então, quanto maior a diferença entre o que ele está medindo e o que a gente quer, mais rápido ele responde, e esses ajustes de velocidade de resposta podem ser feitos através do controle proporcional e integral. Até a gente vai entrar aqui só para mostrar aonde a gente faz esses ajustes, né? Então a gente vai aqui em controle e aqui a gente tem o tipo de controle, o método de controle, né? Então ele já está configurado de fábrica para o controle proporcional integral, que é o controle o ajuste mais fino que a gente consegue fazer através desse controle. O princípio de regulação que a gente viu no menu inicial, a banda P, que a gente falou antes, o tempo de integração, então isso aqui também vai mudar o tempo de resposta para a atuação do ICAD, né? Então, conforme for a diferença entre o set point
e o valor medido, esse tempo aqui ele pode fazer com que a abertura e o fechamento ocorram de forma mais rápida. A banda neutra, 2%, a gente pode manter. E aqui o mínimo e o máximo de abertura, né, de 0 a 100%, então eu poderia limitar isso aqui também. Então, basicamente, são essas as configurações principais, então é extremamente simples e fácil para a aplicação, é só seguir o menu Setup Wizard e a gente vai ter todas as configurações necessárias para a aplicação de um sistema de injeção proporcional funcionando.